Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Os primeiros 3 anos da vida de Diane e Alexander juntos poderiam ser inequivocamente definidos como felicidade. Eles se casaram por grande amor. Viviam amigavelmente olhando um para o outro. Além disso, viviam ricamente. Alexander tinha seu próprio negócio, muito lucrativo. Nunca lhe faltava dinheiro. Mesmo antes do casamento, ele construiu uma grande casa para sua família e sua mãe. Fiona comprou uma casa menor, mas também muito bonita. Mas não porque ela quisesse morar mais longe. Eu amava muito minha mãe. Não há nada a dizer sobre isso, simplesmente aconteceu dessa forma. Mesmo com muito dinheiro, nem sempre é possível morar onde se quer. E então, quando ela se casou, descobriu-se que sua sogra não gostava muito da nora. Não é que ela não gostasse da nora, ela apenas não aprovava a escolha do filho e não escondia isso do jovem casal ou de outras pessoas. Mas enquanto Alexander e Diana viviam separados, isso não parecia tão perceptível. E cerca de 3 anos após o casamento, a vida deles começou a se deteriorar. Ou seja, nada mudou no relacionamento do jovem casal. Tudo continuou como antes, mas a situação financeira começou a se deteriorar lentamente. O que eles poderiam fazer? Fazer negócios. Hoje ele é rico e amanhã está vazio. Concorrência, dívidas, pessoas ruins. Os negócios estavam piorando cada vez mais. Tive que vender minha casa e me mudar para a casa de minha mãe. É claro que não se pode dizer que eles estavam empobrecidos. Alexander tinha certeza de que recuperaria mais do que o que havia perdido. E a casa de sua mãe não era tão pequena. Havia espaço de sobra para todos. Mas havia o relacionamento entre a sogra e a nora. Foi doloroso para Alexander perceber isso. Ele amava tanto a mãe quanto a esposa e sabia desde o início que a mãe não gostaria de sua Diana. Quero dizer, no início, quando ele levou a garota para conhecê-la e a apresentou como sua noiva, Fiona a recebeu bem. E por que não deveria? A moça era bonita, bem educada, vestida com recato e bom gosto. Ela respondeu a todas as perguntas com franqueza. Não tentou esconder nada. E quando ela disse que havia sido criada em um orfanato, o sorriso da futura sogra se desvaneceu um pouco. Ela tentou esconder isso por trás da simpatia. Pobrezinha. E quando seus pais morreram? Perguntou ela. Não sei. Talvez eles ainda estejam vivos? Eles me abandonaram na maternidade. O resto da noite transcorreu com certa tensão. Alexander podia ver que sua mãe estava fazendo o melhor que podia para continuar sendo uma boa anfitriã. Mas depois das palavras de Diana, a ansiedade se instalou em seu coração. Quem poderia dissipar esse sentimento, se não ele? Você não gostou de Diana? Ele perguntou sem rodeios, deixando-a sozinha com a mãe. Você realmente vai se casar com ela? Fiona respondeu a uma pergunta com uma pergunta. Sim, já perguntamos. Eu lhe disse que não. Por favor, me diga. Filho, o que há de errado com ela? O orfanato desde que você nasceu? O que você acha que isso significa? Significa que ela é órfã, ou você acha que é um obstáculo para uma vida normal? É claro, você sabe, ela nunca viveu em uma família. Ela não tem ideia do que é um relacionamento familiar e nunca entenderá. E ela nunca entenderá. Como ela viverá com você? Que tipo de família você teria? Nós vamos ter a família mais feliz e normal. E eu não entendo você. Você acha que os órfãos deveriam ser proibidos de se casar? Eles também querem ser felizes. E muito mais do que aqueles que nasceram e foram criados em famílias. Mas eles não sabem o que é isso. E então, espero que você também não rejeite a genética. Diga-me uma coisa, uma mulher normal deixa seus filhos recém-nascidos em uma maternidade, e a mãe deles? Quero dizer,
sua sogra, a avó de seus futuros filhos, se foi e deixou, sem dúvida, uma herança ruim para sua filha. Você quer dizer a própria Diana? Isso não o assusta nem um pouco. É a sua atitude em relação à minha futura esposa que mais me assusta. O fato de que vamos nos casar é um fato. Quer você goste ou não, bem, é claro, eu nunca considero as mães. Bem, case-se. Mas você logo perceberá que eu estava certo. Alexander, por outro lado, entendeu uma coisa. Eles não iriam morar com a mãe dele. Sim, ele a amava muito e não queria deixá-la sozinha de jeito nenhum, mas também não queria tolerar a atitude ruim de sua amada esposa. Ele temia que sua mãe fizesse algo, talvez até sem saber, para machucar Diana, que era tão delicada e indefesa. E ele próprio não queria ofender ninguém. Ele começou a construir uma grande casa para a vida amigável de sua família, na qual ele, sua esposa e filhos, e sua mãe, a avó amorosa, viveriam. O que poderia ser melhor do que uma família de 3 gerações? Mas quando ficou claro que Fiona não poderia aceitar uma nora, eles tiveram que comprar uma casa para ela. É claro que isso não aconteceu sem ressentimentos, mais uma vez, implícitos e ocultos. Mas era melhor esses ressentimentos do que os problemas e desentendimentos cotidianos da família. Portanto, os primeiros anos foram felizes. Os jovens se encontravam com Fiona nas grandes festas, trocavam presentes e elogios. Bastante sinceros da parte de Diana e um tanto hipócritas e enjoativos da parte de sua sogra. Mas quando elas tiveram que morar juntas, o problema veio à tona. Fiona percebeu que não tinha motivos para se conter. Ela era proprietária e tinha todo o direito de repreendê-la e exigir que ela seguisse suas regras. Ela não era tão rígida e exigente com seu filho. Pelo contrário, sempre tentava mostrar a ele o quanto o amava, o quanto se importava com ele e parecia se preocupar com a nora, mas suas preocupações se traduziam em constantes reprimendas e repreensões. Ao mesmo tempo, Diana nunca se opunha, nunca tentava defender sua opinião, tentava não entrar em conflito com a sogra, em primeiro lugar, para não aborrecer o marido. Mas também porque estava acostumada a respeitar os mais velhos, ela sabia que vivia na casa da sogra, o que significava que até mesmo os comentários particularmente venenosos ela tinha que se calar ou concordar com eles. Alexander raramente estava em casa. Ele trabalhava muito, tentando compensar tudo o que havia perdido. Mas mesmo em suas raras visitas à casa, ele notava sua mãe. Ela era injusta com sua esposa. E ele tentava lidar com essa atitude de alguma forma. Mãe, acho que você está sendo muito exigente com a Diana. Deveria deixá-la em paz. Ela é uma ótima anfitriã e eu a amo. E só porque ela não demonstra ressentimento, não significa que ela se sinta confortável com a maneira como você a trata. Eu trato todo mundo bem e a trato bem, disse Alexander. Embora você soubesse muito bem que eu era contra esse casamento desde o início. E o fato de eu ser, como você diz, exigente. Estou apenas tentando ensiná-la a se comportar. Mas ela se comporta muito bem. Quero dizer, vivemos juntos há anos e nunca tivemos nenhum problema. Não me importo com a maneira como a Diane se comporta. Não estou feliz com ela, e não sussurro isso pelas costas. E você também pode. Posso lhe dizer sem rodeios que esse casamento não lhe trouxe felicidade. Até mesmo os seus fracassos nos negócios também têm algo a ver com o fato de você ter desobedecido a sua mãe e se casado contra a minha vontade. E o fato de ainda não ter filhos, onde você vê isso? Você viveu quase 5 anos sem filhos, por que isso acontece? Provavelmente é o destino. Sua mãe abandonou a filha. É por isso que Deus privou a filha dela da oportunidade de ter seus próprios filhos. Mas isso é demais, não fale sobre o que você não entende. Nós íamos ter filhos e agora não os temos. Só porque não queríamos nos apressar para ter filhos. Nós íamos viver juntos por 5 anos, só para nos cansarmos um do outro. Você pode finalmente perceber que nos amamos e não precisamos de nenhuma prova disso ainda? Tenho certeza de que foi isso que sua Diane lhe ensinou. Sim, ela não quer ter filhos porque não sabe o que é amar uma criança. Tenho certeza de que, mesmo que ela tenha um bebê,
ela o entregará a uma enfermeira em um segundo e não o alimentará nem cuidará dele sozinha. Alexander, cansado e irritado, interrompia essa conversa com frequência, percebendo sua futilidade. De certa forma, ele entendia sua mãe e simpatizava com ela. Seu pai, o marido de Fiona, havia morrido há 10 anos de um ataque cardíaco. Desde então, eles haviam se tornado as pessoas mais próximas um do outro. Mas agora o filho tinha outra esposa, não menos, e talvez ainda mais querida e amada. Como a mãe se sentia, ainda sozinha? Sim, ela tinha ciúmes da esposa do filho, ressentida pelo fato de Alexander agora amar outra mulher. E era como se ela não tivesse mais um lugar no coração dele. Explicar a ele que ninguém poderia substituir sua mãe. Foi difícil. No começo, Alexander ainda tentou, mas logo percebeu que era impossível ter sucesso e simplesmente desistiu. Ainda mais quando ele viu que a própria Diana também simpatizava com sua sogra. Ela sentiu o ciúme de uma mulher, reconheceu a dor da solidão e tentou não ofender Fiona de forma alguma. Ela ouvia seus conselhos e os apreciava, mesmo quando isso a irritava. Seu marido estava fora o tempo todo, mas sua sogra estava lá, sempre observando cada movimento de Diana, não permitindo que ela ficasse sozinha nem por um minuto. E, às vezes, isso era insuportável. O jovem casal mal podia esperar para se mudar para outra casa. Mas, por enquanto, isso era impossível. E quem sabe como a situação teria ficado se um dia eles tivessem sido informados na parede que estavam esperando um filho. A euforia de Alexander não tinha limites. Ele começou a orar por sua esposa e não percebeu os olhos que sua mãe estava olhando para eles. Fiona também o estava parabenizando. Ela fingia estar feliz, mas havia um verdadeiro ódio em seu coração. Ela entendeu. Sua nora havia conquistado a vitória final. Agora sua mãe não estava mais em segundo lugar, mas em terceiro ou quinto. Ela estava perdendo seu trunfo, não podia mais mencionar a esterilidade do casamento de seu filho com Diana. Ela não podia mais falar em seu coração para Alexandre sobre a esterilidade do casamento de seu filho, que deveria ser arrancado do campo. A nora acabou não sendo estéril. Ela logo teria um filho. E mesmo o fato de que sua avó teria que cuidar dessa criança não a confortou nem um pouco, pois ela não queria um filho. Ela sonhava com netos, mas não com Diana. Mas nada mais poderia mudar. Até mesmo o fato de que, a princípio, a gravidez da jovem não havia apresentado nenhum problema não havia agradado Fiona tanto quanto a havia entristecido. Não porque ela fosse uma fera, mas simplesmente porque seria mais feliz por falar sobre a incapacidade de sua cunhada de gerar um filho normalmente, que prazer teria sido lembrar-se de sua gravidez como fácil, alegre. Se Diane tivesse se queixado de náusea, tontura, inchaço e outros desconfortos, a forma como a futura mãe teria recebido, como teria dado conselhos, teria mostrado que não havia nada de especial em sua condição. A gravidez é o estado natural da mulher. Mas, afinal de contas, Diane não teve nenhum problema. Ela se sentia perfeitamente normal. Mas isso não a impediu de ser observada cada vez mais. Sua sogra ainda achava que sabia mais do que a jovem. Ela observava todos os seus movimentos, até mesmo sua dieta e sua rotina diária. Sempre que Diane queria, por exemplo, um pedaço de fruta, a sogra quase o arrancava de suas mãos. O que está fazendo? Você não pode comer morangos em hipótese alguma. E bananas. Esse é um alimento muito pesado. Não se atreva a comer uvas. Elas lhe darão gases e isso é muito ruim para o bebê. Quantas maçãs você comeu hoje? Muitas. Não sobrecarregue seu estômago, nem o seu e nem o do bebê. Se Diane quisesse tirar um cochilo ou simplesmente deitar-se com um livro no meio do dia, sua sogra estava lá, você não pode ficar tanto tempo deitada, tem que dar uma volta. Vamos lá, vamos pelo menos dar uma volta pela casa. Mas pelo menos eu posso descansar um pouco, Diana tentou contestar. Por que você descansaria? Eu já lhe disse que você deveria caminhar mais, tomar um pouco de ar fresco. Tudo bem, mas vou caminhar sozinha. Fique em casa, por favor. Por que não quer passar mais 5 minutos comigo?
Estou incomodando-a? Estou deixando-a desconfortável? O prazer é meu. Mas fazemos isso literalmente o dia todo. Você não me deixa sozinha nem por um minuto. Sim, se eu a deixasse, você teria perdido o bebê há muito tempo. Você não tem capacidade de se comportar, não tem consideração por si mesma ou pelo futuro bebê. Todas as tentativas de Diana de se opor e defender sua opinião se revelaram tentativas de prejudicar o bebê, a si mesma e, mais importante, a sogra. Não, isso era impossível. Fiona também chorava à noite por seu filho. Essa gravidez está me deixando louco. Sua Diana se tornou completamente insuportável. Seu temperamento se deteriorou. Ela acha que eu quero machucá-la ou acha que, no fim das contas, eu entendo menos de como cuidar de mim, do bebê e do meu marido? Será que ela percebe que eu não quero machucar ninguém? Ele não está carregando ninguém, mas meu próprio neto, que eu amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Mas você não está sendo dramática. Acho que Diana o trata muito bem. Você já a ouviu dizer uma palavra rude? Não, porque ela é muito astuta para agir diretamente. Ela é muito astuta. Ela não me deixa dizer uma palavra. E você acha que isso é normal? E Alexander achava que o confronto entre as duas mulheres estava ficando chato. Ele mesmo estava contando os minutos para que Diana e ele ficassem sozinhos em sua casa novamente e pudessem finalmente viver em paz e felizes. Mas não era para ser assim. Diana morreu durante o parto. Nem mesmo as melhores clínicas, para onde seu marido a levou, puderam fazer algo. É difícil descrever o desespero com que Alexander recebeu a terrível notícia da criança tão esperada havia nascido, mas sua amada esposa estava pagando pela vida. E o jovem viúvo não podia nem mesmo se alegrar com toda a sua alma com o acontecimento que tanto esperava. Mas, acima de tudo, surpreendentemente, ele se defendeu tanto no funeral quanto depois. Fiona não conseguia se perdoar por ter tratado mal a nora, por não tê-la amado o suficiente, por tê-la magoado algumas vezes. Minha pobre órfã, ela chorou amargamente sobre o caixão. Ela queria ver uma amiga, uma ajuda na maternidade. E quem ela viu? Uma inimiga da palavra. Como eu poderia tratá-la assim? Como eu poderia não amá-la? Como eu poderia não sentir que ela havia recebido uma vida tão curta? Ela não viu seu filho. Ela não segurou seu pobre filho em seus braços. E Alexander, embora ele próprio tenha morrido de tristeza, permaneceu firme. Ele entendeu que tinha de continuar vivendo. Para o bem de seu filho, para o bem de sua mãe, o pequeno John deixou a maternidade sozinho, sem a mãe, nos braços de uma babá que Alexander encontrou. Ela era uma mulher bastante jovem, com boas referências, experiência, um nome maravilhoso e a aparência mais adequada para uma boa babá. Não se pode dizer que ela era bonita. Seu rosto redondo irradiava a bondade e sua voz forte e suave era tranquilizadora e reconfortante. O jovem pai percebeu que nem ele nem sua mãe seriam capazes de cuidar do recém-nascido. Ele tinha um trabalho a fazer. Fiona havia desistido desde a morte de sua nora. Quase todos os dias uma ambulância era chamada, mas ela se recusava a ir ao hospital. Dizia que não havia nenhum lugar onde pudessem ajudá-la. Após a morte de Diana, o tempo passou. Minha sogra ainda não recuperava o juízo e chorava de vez em quando. Ela ia ao túmulo quase todos os dias, se arrependia na igreja, mas não conseguia encontrar paz. Mãe, pare com isso. Seu filho tentou consolá-la. Não foi sua culpa que ela morreu, Diana, e ela mesma não teria culpado você. Ela era um anjo brilhante na época. Ela não culparia ninguém. E não foi minha culpa que ela morreu, mas foi minha culpa por tê-la mantido viva. Deixe isso para lá agora. Não há nada que você possa fazer agora. Você não pode trazê-la de volta. Alexander disse. Você deveria ir ver seu neto. Ele se parece com ela? Perguntou ele. Eu já ouvi. Ele é um bom menino, um menino de ouro. Mas será órfão, como sua mãe. E se ele encontrar pessoas como eu, que o machucam na estrada? Deus me livre.
Mas você será bom para ele, e eu serei bom para ele. John terá quantos protetores ele quiser. Mamãe disse. Mamãe, vamos lá. Não há motivo para nos matarmos. Você e eu cuidaremos do John. Alexander a tranquilizou. Nós vamos, meu filho, nós vamos. Mas não por muito tempo. Acho que tenho um neto para ficar feliz. Estou vivendo isso. Por quanto tempo mais? Não sei. Na verdade, quero morrer. Rezar. Eu sofro mais do que tudo, eu me executo. Às vezes, parece que a saúde de Fiona melhora, que ela não está tão ruim, pelo menos fisicamente. Mas acontece que ela só está aguentando para não perturbar o filho. Na verdade, sua saúde está se deteriorando. Um dia aconteceu 6 meses após o funeral. Quando Alexander voltou para casa, encontrou sua mãe deitada no chão da sala. Ela estava viva, mas muito fraca, mal respirando, com os lábios entreabertos. De vez em quando, ela desmaiava. Alexander chamou novamente uma ambulância. O médico que chegou disse que ela estava com a saúde muito debilitada, mas ela se recusou a ir para o hospital, e isso era um direito dela. Ela pode ser melhor cuidada aqui em casa. Nós aliviamos o ataque, não é tão grave. Estou prescrevendo a medicação. Amanhã, o médico do ambulatório virá e a examinará regularmente, mas é melhor ter uma enfermeira ao seu lado. Deve haver sempre alguém ao lado dela, porque, francamente, sua condição é um pouco preocupante, disse o médico. Podemos mandá-la para o hospital, pelo menos contra sua vontade? Perguntou Alexander. Ele percebeu que ele mesmo não seria capaz de prestar todos os cuidados em casa e que encontrar uma enfermeira não seria fácil. Seria melhor não fazer isso. Na condição em que ela se encontrava, precisava evitar a agitação, o treinamento e o estresse, e transferi-la para um hospital seria uma provação muito grande. Além disso, é aconselhável não transportar esses pacientes de forma alguma. Uma enfermeira seria a melhor opção, de preferência com treinamento médico. Alexander concordou e começou a procurar um candidato adequado. Ele estava sempre ocupado no trabalho e não podia cuidar de John. Ele havia sido chamado para cuidar dos doentes, mas não conseguia. Até que surgiu uma cuidadora. Beth aparecia de vez em quando para ver Fiona, perguntar como ela estava, fazer alguns recados para ela. Isso, é claro, também tinha de ser pago. E Alexander não tinha muito dinheiro. Após a morte de sua esposa, ele voltou a negligenciar seus negócios. Gastou muito dinheiro em tratamentos médicos e funerais. Agora ele estava novamente em uma situação difícil. Mas não havia nada a fazer. Temos de encontrar uma enfermeira. A mãe não pode ficar sem cuidados. O infeliz viúvo tentou encontrar uma mulher adequada que pudesse prestar os cuidados necessários, mas isso se mostrou bastante difícil. Até mesmo passar algumas horas por dia com a mulher doente exigia uma quantia em dinheiro que ele não podia pagar a ninguém. Alexander procurou, perguntando a todos que conhecia. Isso deu resultado. Um ex-colega de classe que trabalhava em uma colônia de mulheres sugeriu uma opção viável. Você gostaria de pegar uma boa garota do meu contingente? Não vou lhe oferecer uma assassina. Tenho uma enfermeira em liberdade condicional que era mãe solteira, seu pai morreu, ela nunca teve um marido ou filhos. Ela foi para o reformatório porque era estúpida. Confiou nas pessoas erradas. Não é provável que ela desconte em você e não vai negociar. Isso é certo. Onde uma ex-coelhinha conseguiria um emprego? Em lugar nenhum. Bem, eu não sei. Acho que teria de conhecer minha mãe. Quero dizer, ela também é uma pessoa complicada. Não sei quem pode se dar bem com ela. Portanto, não estou sugerindo uma namorada, e ainda faço uma foto com uma pressão, para ver a temperatura, medir todas essas manipulações médicas. Acho que ela fará um bom trabalho. Portanto, pense nisso. Estou falando sério sobre isso. Não é uma má ideia. Sob minha responsabilidade, você poderia dizer. Alexander realmente precisava conversar com Fiona,
que, apesar de sua deficiência, dificilmente concordava com alguém. Mas ele também não queria enganá-la. O que quer que acontecesse, a verdade viria à tona. Era melhor dizer logo que a garota era uma condenada, que estava cumprindo pena. Mas isso provavelmente seria o suficiente. Logo em seguida, minha mãe diria seu sonoro ou não, e teríamos de voltar a procurar alguém. E minha mãe sonhava com uma enfermeira. Ela mesma entendia que não se sentia confortável sozinha. Mas, em algum momento, Alexander percebeu que ela queria ainda mais que seu filho se casasse. Esse é o meu sonho. Não estou tentando arrumar um encontro com a Beth, não é essa a opção. Quero que você finalmente viva como um ser humano. Quero dizer, você ainda é jovem e não tem vida. Compreensivelmente, você nunca esquecerá a Diana e sempre a amará. Mas você mesmo precisa viver, quer continue ou não. Eu preciso viver, e viverei. Mas, neste momento, isso não me importa nem um pouco. Veja, meu filho não tem nem 1 ano de idade. Diana acabou de morrer. Você está doente. As coisas estão bagunçadas. O que posso dizer, ninguém pode substituir a Diane. E eu não vou tentar. Então, não, me desculpe, mas não me conte mais nada. Caso contrário, não vou ouvi-lo. Vou me levantar e sair. Não quero falar sobre isso. Você precisa de uma enfermeira, sabe? Uma coisa não interfere na outra. Se você se casar, talvez as coisas melhorem e você tenha dinheiro para uma enfermeira. Ou talvez eu melhore e consiga me virar sozinha. Não sou tão fraca assim. Mas ela estava muito fraca. E Alexander, depois de ouvi-la, decidiu conversar com sua mãe. Ele começou de longe, lembrou-a de seu amigo da escola, onde ela agora trabalhava, e gradualmente chegou à sua oferta. E sabe, mamãe, acho que é a melhor coisa para nós neste momento. Meu Deus, ela está com o coração apertado. Está piorando a cada minuto. Ele está tentando me trazer algum tipo de criminoso. Mas será que ela pensou no fato de que tem um filho pequeno em casa, e aqui ela estará correndo por aí? Ela não é uma criminosa. A enfermeira, sua antiga médica do trabalho, criou uma escassez de medicamentos e colocou a culpa nela. Mas ela não tinha dinheiro para um advogado. Então ela foi para a cadeia. Foi assim que ela saiu em liberdade condicional. A liberdade condicional é para pessoas que se comportam bem. Tenho certeza de que ela se comportou bem na cadeia. Mas aqui, ela é uma enfermeira condenada. Essa é uma boa maneira de se livrar de mim. Você quer que ela me injete sabe-se lá o quê? Ela me fez eutanásia. Do que está falando? Mamãe, estou cansada de ouvir isso. Ninguém vai injetar nada em você e não vai dizer nada de ruim. Deixe-me trazê-la amanhã. Você a conhecerá, olhará para ela e, se não gostar dela, nós a rejeitaremos imediatamente. Mas então, desculpe-me, não sei onde podemos encontrar uma enfermeira para você. Você sabe quanto eles cobram por 2 horas de atendimento, tanto quanto eu tenho que trabalhar por uma semana. Agora me arrependo, por que não fui para a enfermagem? Alexander sabia muito bem que essa discussão com sua mãe poderia ser interminável. E a própria enfermeira, que estava pronta, estava livre, não iria esperar. Ela precisa de um emprego, precisa de dinheiro. Afinal de contas, ela precisa de um lugar para morar. Apesar de sua misericórdia, ela certamente não vai esperar que uma mulher doente fique sempre irritada. Mesmo assim, ele pediu a seus amigos que marcassem um encontro com ela para apresentá-la à sua mãe. Ele mesmo conversou primeiro com uma garota chamada Catalina. Ela era quieta e modesta, como se estivesse se sentindo culpada por tudo. Afinal de contas, ela havia sido condenada. Estava cumprindo pena em uma colônia penal e tinha pouca fé de que alguém a contrataria, especialmente para um trabalho de tamanha responsabilidade. Para cuidar de sua mãe. Mas ela lhe disse francamente que havia se formado em medicina, mostrou-lhe o diploma, contou-lhe que havia trabalhado por algum tempo em um hospital antes do acidente que a levou à prisão. Alexander gostou dela e até o fez se lembrar da falecida Diana.
Ele também era aciado e mal-humorado. Mas sua aparência era muito diferente. E seus olhos eram diferentes. Diana era alegre, sempre havia amor em seus olhos azuis. E os olhos castanhos de Catherine eram cautelosos, como se ela desejasse algum tipo de ressentimento. Gostaria que você conhecesse minha mãe primeiro, disse ela. Devo avisá-lo de que o caráter dela é extremamente complicado. Sei que isso acontece muito com pessoas doentes, especialmente se elas descobrem sobre meu passado. E não me surpreenderia se sua mãe recusasse de imediato. Mas não se preocupe, não ficarei ofendido com isso. No dia seguinte, ele levou a criança para apresentá-la a Fiona. A mãe de Fiona estava de bom humor naquele dia e estava determinada a dizer não. Ela disse ao filho imediatamente: Dessa forma, você não precisa dirigir e perder tempo. Não é da sua conta, tenho certeza de que ele tem mais o que fazer do que você e eu. Ele acabou de sair da cadeia. Temos de continuar fugindo, infringindo as leis. Espere, olhe para ela. Está falando certo? Fale com ela como um ser humano. Talvez você não fique tão enojado com ela. Talvez você goste dela. Eu certamente gostei dela. É uma garota simpática, tranquila. Ela tem experiência e trata bem as pessoas. Ela não é uma criminosa. É claro que nem todo mundo que não é criminoso vai para a cadeia, disse ela. Mãe, lembre-se de que você não aceitou a Diane no início. E não foi só no começo. E agora isso vai além. Você acusa alguém que nem sequer viu de sabe-se lá o quê. Se ela não combina com você, não sei o que fazer agora. Então vá para o hospital. Há enfermeiras e auxiliares lá. Pelo menos alguém cuidará de você. Obrigado, filho. Eu não tinha dúvidas de que você só estava pensando em me tirar daqui e me colocar de volta no meu travesseiro. Chame sua enfermeira. Não vou dizer não. Desde que ela não desista de mim. Ela já pensou que teria de ficar com um jovem viúvo em vez de mim em um acidente. E olhe ao seu redor, olhe para a equipe. Procure uma namorada com sabedoria, não saia por aí com qualquer uma. Eu também não gosto disso. Não acho que ela vá com você. De jeito nenhum, respondeu sua mãe. Alexander apenas balançou a cabeça ao sair do quarto de sua mãe. Para ele, era mais importante não fazê-la mudar de ideia. Mas se ela decidisse que era hora de ele se casar, então ele veria todas as mulheres como potenciais caçadoras de noivos. Embora, para ser honesto, sua situação estivesse longe de ser brilhante. E sua situação financeira não era das melhores. E o fato de ele ser viúvo e ter um filho pequeno também não aumentava suas vantagens. No dia seguinte, ele levou Catherine para a entrevista e deixou os dois sozinhos, decidindo não interferir nesse assunto delicado. O que eles conversaram, é claro, Alexander não pôde ouvir. Mas, pelo que parecia, a conversa foi calma e amigável. Em um determinado momento, ele até ouviu a risada de sua mãe, o que foi surpreendente. Mesmo antes da tragédia que havia ocorrido e antes de sua doença grave, ela raramente ria com tanta leveza e gentileza. A cuidadora era do agrado dele? Se Deus quiser. Logo a mãe chamou Alexander. Bem, filho, Catherine e eu chegamos a um acordo. Deixe que ela seja minha enfermeira. A garota, na minha opinião, não é ruim. Mas aviso que, de agora em diante, se eu notar algo errado, peço desculpas. Você já deve ter percebido que eu tenho um temperamento ruim, Deus me livre. Vou lhe dizer que ele estava me fazendo um elogio. Na verdade, sou muito pior. Venha, Alexander, vamos redigir um contrato para que tudo esteja em ordem de acordo com a lei, para que não haja problemas mais tarde, se houver. Alexander ficou muito surpreso com a decisão de sua mãe. Ele já estava se preparando para muita persuasão, recriminações e, no final, uma nova busca. Talvez eu não devesse ter contado minha verdade. Eu teria trazido a garota e dito, e aqui está Catherine, a enfermeira, e ponto final. Não, eu saí e distorci tudo. Como eu poderia saber quem era Catherine? E,
Afinal, a garota parecia ter gostado de sua mãe. Foi estranho, para dizer o mínimo. Depois de redigir o contrato e enviar Catherine para pegar suas coisas, ela deveria vir morar na casa. Ela passou na casa de sua mãe para expressar sua aprovação e surpresa. Mãe, estou tão feliz que você vai ficar sob supervisão profissional. Você realmente gostou, Catherine? Perguntou Fiona. Sim, eu gostei, respondeu ela brevemente. Mas seu filho não pôde deixar de notar que seus olhos se iluminaram. E ela parecia melhor depois da entrevista, uma garota simpática. Tenho certeza de que, mesmo que ele decida me mandar para o outro mundo, não o fará de uma forma muito dolorosa. Ah, as piadas dele. Respondeu o filho. No dia seguinte, Catherine se instalou e começou suas tarefas. Ela acabou conhecendo todo mundo. Mas não se pode dizer que as moças tenham encontrado pontos em comum. O que era bastante estranho. Afinal de contas, todas tinham quase a mesma idade e ocupavam a mesma posição na casa. Elas faziam trabalhos semelhantes, mas se tratavam sem muita cordialidade. Isso pareceu surpreender Alexander no início, mas depois ele acenou com a mão. Quem sabe o que se passa na cabeça dessas mulheres? Especialmente porque, e por causa de seus deveres, elas não deveriam se encontrar muito. Cada uma tinha suas próprias obrigações. E o principal era que elas deveriam cumpri-las com perfeição. Ele não estava interessado em mais nada. Ele não tinha nenhuma reclamação sobre o trabalho de nenhuma das moças. Betty cuidava bem do pequeno John, zelando por sua saúde e desenvolvimento. Ele já estava andando devagar, sua altura era perfeitamente saudável e ele se parecia cada vez mais com sua mãe. E com Catherine e Fiona tudo estava indo tão bem quanto possível. Alexander até suspeitava seriamente que, quando sua mãe reclamava de sua saúde, ela fazia isso de propósito, para que ele não achasse que não precisava mais de uma enfermeira quando estava no trabalho. Fiona, ao que tudo indica, estava indo bem, caminhando com o neto e com ela mesma, é claro, ou com Catherine, com quem sempre encontravam algum assunto em comum para conversar. Às vezes, uma das moças ajudava na cozinha, passava as roupas das crianças ou sentava-se com o neto. Entretanto, ela queria passar mais tempo com John. Ele estava ficando mais velho e mais interessante. Não, é claro que a saúde de Fiona não era mais o que costumava ser, mas ela estava muito mais calma e seu caráter havia melhorado. E, por tudo isso, Alexander provavelmente tinha que ser grato a Catherine, a garota que nenhum dos dois queria que ele aceitasse o emprego em primeiro lugar. Mas Betty, por algum motivo, não via Catherine com bons olhos. Ela não era a única, mas não demonstrava sua atitude de forma alguma. Ela era, como todo mundo, indiferente, falava com ela com mais afeto do que com a voz, olhava para ela com um sorriso suave. Mas, às vezes, quando ninguém estava olhando para ela, era possível ver como o rosto da garota mudava, mostrando uma expressão de descontentamento, irritação e, às vezes, até raiva. No entanto, Alexander notou isso apenas uma vez e não deu muita atenção ao fato. O principal é que Betty está se dando bem com John, e ser amiga de Catherine, em geral, ela não deveria. Sua área de responsabilidade é a criança. E ela lida perfeitamente com suas responsabilidades. Ao mesmo tempo, ela teve pouco contato com os próprios proprietários. Alexander, à noite, para relatar como a criança está se saindo, quais são seus sucessos, se há algum problema. E com Fiona, depois que a enfermeira chegou, ela mal falava, exceto para cumprimentá-la e perguntar sobre seu bem-estar. Era mais por educação do que por qualquer outra coisa, porque ele realmente não estava muito interessado no estado de sua anfitriã idosa. No início, quando ela se mudou para cá, estava muito mais disposta a conversar com o pai de sua pupila. E não apenas sobre a criança. Em um determinado momento, Alexander chegou a pensar que ela tinha uma fixação por ele. Talvez sim, mas ele não respondia aos sinais de atenção dela. E a garota, ao que parece, percebeu que suas tentativas eram inúteis demais e as abandonou. No entanto, o homem não estava muito interessado em se comunicar com Betty.
Aparentemente, ela estava tão acostumada a lidar com crianças pequenas que só conversava com adultos sobre brinquedos, o clima e outras coisas mundanas. Nada mais parecia lhe interessar. Até mesmo Fiona reclamou uma vez, antes da chegada de Catherine, que estava entediada. Seu filho respondeu: "Mas você sempre tem a Betty por perto, não é? Você não pode conversar com ela de alguma forma? Ou pelo menos assistir à TV juntos? O que há de tão chato em ter sempre uma pessoa viva por perto?" Provavelmente, apenas as crianças se interessam por Betty. A garota parece simpática, mas não há nada para conversar. Alexander não poderia concordar mais com isso, e o tempo todo ele mesmo pensava a mesma coisa e se perguntava: ela ainda é muito jovem, não é mais velha do que ele. Então, por que essa mentalidade e interesses tão limitados? Mas isso pouco importava para ele. E a própria Betty não estava muito interessada nele. Catherine, por outro lado, era interessante, embora não fosse a pessoa mais importante com quem conversar. Ele só queria conversar com ela cada vez mais. Não importava se ele ouvia as histórias dela ou se ele mesmo as contava sobre alguma coisa, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre tudo o que o interessava. Ele tentou não insistir na questão de sua estadia na colônia penal e nos motivos pelos quais ele tinha ido para lá. Uma vez, ela mesma lhe contou brevemente sobre como medicamentos caros desapareceram de sua clínica, e ela era muito jovem. Então, uma enfermeira que, ao que parecia, era a candidata mais adequada e poderia ser culpada por isso, caiu nas mãos do médico-chefe. Então, ela foi acusada. E minha mãe havia morrido pouco tempo antes. E, é claro, não havia dinheiro para um advogado. Eu não conhecia ninguém que pudesse me livrar. Mas acho que havia um motivo. Eles disseram que minha mãe estava doente e que eu devia estar roubando remédios para ela, embora isso fosse um completo absurdo. Ela não precisava dos remédios em questão. Depois de ouvir essa breve história, Alexander apertou a mão da garota. Provavelmente foi muito mais trágico do que o que ela estava lhe contando agora. Ele estava bem ciente do desespero de uma jovem enfermeira em uma situação tão complicada. Não estava claro se Betty conhecia essa história e como Catherine havia chegado a Alexander e Fiona. O mais provável é que ela soubesse de alguma coisa, porque logo depois daquela conversa com Catherine, ela ouviu a voz cantada de Betty dizer, como se estivesse ao lado, para ninguém em particular: eles conseguem ganhar alguma simpatia. Eles são bons nisso. E provavelmente querem mais do que simpatia. Alexander não gostou dessas palavras, ele não suspeitava de Catherine de nada e não via nenhum duplo padrão em suas palavras e ações. E ele certamente não estava tentando incriminar ninguém ou dar sua opinião pouco lisonjeira sobre qualquer coisa. De alguma forma, ele até perguntou à moça o que ela achava. Ele não era filho dela. Não preciso implicar muito com ela, mas ela me parece insincera. No entanto, estou muito preocupado com meu filho. Ele é a pessoa mais querida que conheço. Não há mais ninguém. Apenas meu filho e minha mãe. Sabe, não posso dizer nada de ruim sobre a Betty, mas também tenho uma opinião mista. Não, ela tem uma atitude maravilhosa com relação à criança e aparentemente sabe como se dar bem com crianças. Mas me parece que ela não tem sentimentos calorosos. Não, ela não faz nenhum mal a ele. Mas ela ainda é uma babá contratada. Não me entenda mal, não posso dizer que gosto muito de sua mãe. Eu também sou apenas uma babá contratada. Não mais do que isso. Mas tenho simpatia e respeito por ela. E a Betty, ao que me parece, trata o John como um brinquedo, não é? Elas não o veem como uma pessoa. Bem, talvez porque ele seja tão jovem agora. E eu não gostaria que ele trocasse de babá. Acho que eu não deveria ter dito tudo isso. Parece uma tentativa de rebaixar a pobre Betty. Parece-me que ela é uma mulher infeliz. O que há de infeliz nela? Ela tem um emprego que adora, é respeitada e recebe um bom salário. Ela parece muito solitária para mim. Ela provavelmente gostaria de ter seus próprios filhos, mas por algum motivo não pode.
Sim, sou um psicólogo ruim. Catherine tentou terminar essas revelações. Era como se ela não estivesse satisfeita com o que havia dito. Esse foi o fim da conversa sobre Betty. Poderia ter sido esquecida, mas depois de um tempo Alexander notou que ela estava começando a se comportar de forma estranha, e sempre que ele saía de casa pela manhã para ir trabalhar, ela aparecia para perguntar quando ele chegaria e se ele passaria por lá durante o dia, digamos, para almoçar. Várias vezes Alexander lhe respondeu brevemente e depois perguntou: "Não entendo por que você pergunta isso. Quando eu chego lá, quando estou livre antes de você, não pareço estar interessado." Betty ficou confusa, aparentemente perplexa, mas apenas por um segundo. E então ela cantou com um sorriso: "Sim, eu não pergunto por mim. O John geralmente pergunta o dia inteiro: onde está o papai? Quando o papai vai chegar? Você não pode responder nada a ele. A criança se acostuma com o engano, com a imprecisão. Portanto, tento responder a ele com suas palavras da forma mais precisa possível. Além disso, agora estamos aprendendo a ver as horas pelo relógio. Ele é muito capaz e já sabe muitos números." "Obrigado, Betty. Você vai me desculpar por perguntar de forma tão direta, mas parece estranho. Diga a ele que o pai estará aqui depois das 6, quero dizer, depois das 18, Alexander me informou com um sorriso. A explicação foi bastante sensata, e ele parou de fazer rodeios. Mais uma razão para pensar sobre isso. As coisas em sua empresa tinham acabado de começar a melhorar e, imediatamente, seus concorrentes levantaram a cabeça, sonhando em conquistar sua participação no mercado. Isso era realmente muito preocupante. Alexander não queria perder muito mais uma vez. Em um determinado momento, ele até teve a sensação de que alguém estava muito bem informado sobre os assuntos de sua empresa. Ele não podia suspeitar que seus funcionários estivessem permitindo o vazamento de informações. Ele tinha pessoas comprovadas trabalhando para ele. Ele podia confiar em todos eles. Mas, ao mesmo tempo, era difícil se livrar da ideia de que algo estava dando errado novamente. E um dia, em seu dia de folga, quando estava passeando com sua mãe no quintal, conversando com ela, voltando para casa e colocando uma Fiona cansada na cama, ele foi parado por Catherine. "Desculpe, Alexander, talvez eu esteja errado em lhe contar agora, mas não posso deixar de sentir que isso é importante. Você é um homem de negócios, tem sua própria empresa e provavelmente leva documentos importantes para casa com frequência. Você também trabalha muito em casa à noite." "Bem, sim, há tudo." Ele responde, surpreso. "Não sei se posso dizer isso. Mas o fato é que notei em mais de uma ocasião que, quando você está fora, Betty vai ao seu escritório e fica lá por muito tempo. Às vezes, ela entra com o John, supostamente para pegar um lápis ou algo assim. E se ninguém a vê, ela entra sozinha. Um dia, notei, pela porta aberta, que ela estava sentada em sua mesa. Não tenho ideia do que ela estava fazendo lá, mas sei muito bem que mexer nos papéis de outras pessoas não é uma opção." "Ah, não?" disse Alexander, perplexo. "Obrigado, Catherine, você tem toda a razão. E muito obrigado pelo que você disse. Eu deveria ter feito isso há muito tempo, assim que você percebeu. Parece que confio demais em mim. Nunca tranco meu escritório, nunca levo meus documentos. Mas de quem eu poderia suspeitar? Pense nisso. Há apenas um garotinho e 3 mulheres na casa que, desculpe-me, não entendem muito de negócios. É realmente estranho. Betty é uma garota tão simples e caseira e, de repente, está fazendo algo em meu escritório. O que ela poderia entender de todos aqueles papéis? Não sei, talvez eu esteja errado em fazer um escândalo com ela. Mas outro dia ouvi você falando com alguém ao telefone sobre um possível vazamento, e você estava muito irritado com isso. Então, juntei uma coisa com a outra. Muito obrigado por fazer isso. Precisamos ter certeza de que descobriremos o que ela está fazendo lá. E fazer isso de uma forma que ela não saiba. Essa é a única maneira de descobrir para quem essa informação está indo.
Isso é muito importante. Ele ligou para seu assistente e lhe contou sobre a descoberta. Era possível que o espião estivesse à espreita em sua própria casa. Tínhamos que tentar desmascará-la e descobrir para quem ela estava trabalhando dessa forma, e fizemos isso da maneira mais fácil. Em uma noite, Alexander trouxe para casa várias pastas de documentos. Ele as espalhou sobre a mesa e ficou ocupado a noite toda. Na manhã seguinte, ele disse que não viria antes das 10 horas da manhã, e isso se tivesse tempo. Ou talvez nem viesse, porque tinha de ir a outra cidade a negócios da empresa. É claro que ele não faria nada disso, mas havia se instalado na casa ao lado, onde morava um de seus colegas. Ele também enviou uma mensagem para Catherine. Por favor, Catherine, fique alerta hoje. Se perceber que Beth entrou em meu escritório, ligue para mim imediatamente. Mas da forma mais discreta possível. Ela não deve saber de nada. Catherine naturalmente concordou. E por volta da 1 hora da tarde, horário em que John geralmente tirava um cochilo, ela ligou. Beth já estava lá. Alexander e sua companheira entraram na casa de forma rápida e discreta, a porta do escritório se abriu de repente. Beth estava concentrada em examinar os documentos. Então é assim que você tem um trabalho clandestino, Beth. Diga-me, para quem a moça trabalha? Ela estava confusa. Ela claramente não estava preparada para essa reviravolta nos acontecimentos, porque murmurou. Você quer dizer que ela estava procurando algumas fotos para o John e acidentalmente sentou-se à escrivaninha, abrindo acidentalmente uma pasta? Quero dizer, ela não abriu a pasta, ela já estava aberta e estava interessada em algo que estava lá, mas ela não sabe de nada. Vamos lá, Beth, você entende perfeitamente o que estava fazendo e para quem? Para o Frank? Não vou fazer nada com você, não se preocupe, vou demiti-la depois disso de qualquer maneira. Mas você não enfrentará nada mais sério do que isso. Terá até mesmo um acordo completo e uma referência de caráter. Apenas diga a verdade. Todo o sangue grudou no rosto de Beth. Ela jogou as pastas no chão, se levantou e, furiosa, olhando Alexander nos olhos, gritou. Sim, para Frank, para meu noivo, que me ama e vai se casar comigo, ok? Será que isso não lhe ocorreu? Quanto tempo eu passei ao seu lado e você nem sequer olhou para mim? O que você acha? Que eu gosto de cuidar dos filhos de outras pessoas? Logo farei 30 anos. E você acha que não quero ter meus próprios filhos? Eu não quero uma família, não quero me casar. E eu não me considero humano de acordo com você. Sim, eu trabalho com os filhos de outras pessoas desde os 18 anos e nunca tive nenhuma reclamação. Nem você. E Frank prometeu se casar comigo, e ele vai se casar. E você acha que eu não estou pronta para nada? Para qualquer coisa. Porque ele me vê como uma mulher, não como uma babá para seus filhos. Onde foi parar sua voz doce e cantante? Já chega disso. Pare de ser histérica. Pode ir e arrumar suas coisas. Perdoe-me por desprezá-la e desejo-lhe felicidade conjugal. De verdade, você é casado e duvido que se divorcie. E depois não venha me pedir dinheiro. Você não deveria ter feito isso, Alexander. Deveríamos tê-los tratado de forma diferente. Nesses casos, você pode ir à polícia. Eu teria registrado uma queixa, disse o camarada com relutância. Não mexa com isso. Não vou me meter com isso. Pelo menos agora sei de onde o vento está soprando e fechei a persiana a tempo. Mas terei de encontrar outra babá. Beth não estava com pressa de sair sem confusão. No corredor, ela se lançou sobre Catherine como uma cobra sob um dossel. Eles lhe ensinaram a tratar as pessoas assim na penitenciária? Você espera se casar com seu mestre? Mas isso é uma mentira. Você nunca conseguirá. Você verá, eles mesmos a expulsarão quando a ocasião chegar. Catherine, cobrindo o rosto com as mãos, fugiu para seu quarto. E Alexander, saindo, disse severamente a Beth. Vá embora, por favor. Você já disse tudo o que podia, não é mais da sua conta.
Nem uma estrangeira, nem uma pirralha jamais. Que desgraçada de duas caras você é, duvido muito que alguém se queise com você. Catherine já havia enxugado as lágrimas e saído de seu quarto. Espero que você não tenha levado a sério as palavras dela. Ela certamente ficou muito ofendida e deve ter ficado chateada. Ela parece ser uma pessoa muito solitária. Ela não se sente solitária? Muitas pessoas se sentem solitárias. Mas isso não significa que você tenha que fazer e dizer coisas ruins sobre os outros. De qualquer forma, obrigado. Acho que você me salvou da falência. Alexander foi até o escritório para pegar os papéis que Betty havia deixado para trás. No entanto, não havia nada importante lá. Além disso, ele precisava encontrar uma nova babá para seu filho. Não era uma tarefa fácil. Então, mais tarde naquela noite, ele teve que falar com Catherine. Veja, Catherine. Como você pode ver, John ficou sem supervisão por um tempo. Vou ficar de olho no garoto, ele é calmo e não causa muitos problemas. O próximo problema foi criado pela própria Catherine. Morando na casa como cuidadora de Fiona, ela passava a maior parte do tempo em seu quarto ou na cozinha. Ela não entrava nos outros cômodos da casa, pois não havia necessidade. Após a partida de Betty, sua área de responsabilidade também se estendeu ao quarto das crianças. Lá, ele viu um grande retrato de Diana na parede. Alexander o havia pendurado para que seu filho soubesse como era sua mãe. No primeiro dia em que entrou no quarto das crianças, Catherine viu o retrato e congelou. Alexander estava ao lado dela. Ele estava explicando algo a Catherine sobre a rotina de John. Percebendo a exasperação dela, ele se virou para Catherine. O que há com você? Por que está tão surpresa com o retrato da minha esposa? Essa é sua esposa? Ela se parece muito com minha mãe quando era jovem, tem o mesmo rosto. Você deve ter adivinhado. Ela sente falta da mãe? Não, eu sei que as pessoas podem ser parecidas, mas não tanto. Tenho uma foto da minha mãe, vou mostrá-la a você. É verdade que ela está mais velha, mas a semelhança ainda é evidente e muito forte. Você ficará surpreso. Tudo bem, vou dar uma olhada. Mas não acho que haja nada de incomum nisso. De qualquer forma, minha esposa era órfã. Ela não conhecia seus pais. Não tinha nenhuma irmã. Não, não tinha. Éramos só eu e minha mãe. Ela teve um namorado no início, mas eles nunca se casaram. Ele não era um homem muito bom. E finalmente eles se separaram. Eu era muito jovem na época. Minha mãe nunca teve mais filhos. E antes de mim, tenho certeza de que ela também não teve. Eu me pergunto se o parentesco pode dar a alguém tal semelhança. No entanto, também não sei nada sobre esses parentes. Após a morte de minha mãe, fiquei sozinha. Mais tarde, ela mostrou a Alexander uma foto de sua mãe, e ele ficou surpreso com a semelhança. Sim, acho que sim. Mas não parece ter sido um acidente. Então, me dê os detalhes de sua mãe. A data de nascimento, o nome e o sobrenome dela. E tentarei descobrir alguma coisa. Talvez você realmente seja parente da minha Diana, embora eu não tenha visto muita semelhança, mas minha mãe me disse uma vez que você me lembrava a Diana. Ela me disse várias vezes. Mas eu achava que era porque sentia falta de sua esposa e sentia algum tipo de culpa em relação a ela. Por isso, não dei muita atenção ao que ela disse. Talvez eu devesse ter prestado, pois sempre quis encontrar um parente. Embora agora que sua esposa não está mais no mundo, isso provavelmente não importa. Alexander não tentou encontrar as respostas por conta própria. De fato, ele simplesmente não tinha tempo para fazer isso. Ele recorreu aos profissionais, fornecendo-lhes informações sobre a mãe de Catherine. E logo obteve uma resposta. Descobriu-se que a mulher tinha dado à luz 2 meninas gêmeas, mas não gêmeas, pois ela vivia em circunstâncias muito difíceis e foi forçada a desistir de um dos bebês, na maior parte do tempo, a pedido de seu parceiro, que achava que criar 2 filhos não seria o ideal para ela. Como se pode ver,
a criança que sua mãe abandonou era uma loira de olhos azuis, completamente idêntica a ela. Catherine, por outro lado, que sua mãe havia acolhido e criado sozinha, era como seu pai, de morena e de olhos escuros. Essa incrível coincidência surpreendeu Alexander e Fiona. Era difícil de acreditar, mas não havia dúvida. Essa coincidência teve seu efeito. Alexander percebeu que Catherine, que era a outra metade de sua falecida esposa, não havia aparecido em sua casa por acaso. Surgiu entre eles um sentimento que estava mais presente do que qualquer outro. A mãe de Alexander. Foi tudo por uma razão. Honestamente. Afinal de contas, essa mesma Diana voltou para nós com um disfarce diferente. Mas ela é nossa meia-irmã na parede. Exatamente, irmã, mamãe, não foi a Diana que voltou, foi uma mulher completamente diferente, Catherine. E você sabe, eu acho que a amo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E acho que a Catherine também ama você. Fale com ela. Por favor, pense em como seria ótimo se vocês dois se casassem. Isso significa que o John não será um órfão. Ele terá uma mãe de verdade. E talvez alguns irmãos também. Afinal de contas, se vocês tiverem filhos, eles serão irmãos dele. Alexander foi sincero com Catherine, e ela confessou que também havia se apaixonado por ele há muito tempo e concordou em se casar com ele. O casamento foi elegante, e Alexander agora podia arcar com uma despesa decente, porque as coisas na empresa estavam indo muito bem. No entanto, eles nem sequer pensaram em se afastar de sua mãe. Assim, a família estava completa novamente. E um ano depois, chegaram os irmãos de John. Catherine teve meninas gêmeas. Obrigado por acompanhar até o fim. Se gostou da história, aguardo seu apoio com o botão ou polegar para cima. Obrigado e meus melhores votos.